Oi, gente, querendo falar com vocês um assunto. Eu falo muitas coisas aqui na rede social, mas é porque todos os dias nós enfrentamos, nós nos deparamos com várias situações, né? E isso faz com que a gente raciocine, medite sobre uma diversidade de assuntos. E eu sempre fui uma pessoa que cada vez que eu me deparo com uma situação que esteja ocorrendo com alguma pessoa ou comigo, ou tipo, se alguém fala uma palavra que eu não conheço, eu pesquiso. Se alguém conversa de algum assunto que me deixa dúvida, eu vou pesquisar. E a tecnologia, ela nos ajuda, né, gente? Nos ajuda bastante. Eu estava pensando aqui assim sobre família, né? Família. Família que eu falo perdão, é mãe, pai, filhos, irmãos também, né? Todos que têm um grau de parentesco sanguíneo, né? Eu me refiro a isso. Então, assim, que nós passamos por diversas situações, umas boas, outras ruins. Todos nós passamos, né? Acredito que eu aqui, vocês aí do outro lado também, né? E muitas vezes assim eu fico raciocinando e questiono algumas coisas, tipo, por exemplo, será que os filhos, eles têm direito de tomar decisões pelos seus pais, depois que você já os criou, já os educou, eles já se foram da sua casa, tem o seu local de moradia, já tem estudo, já tem trabalho, são independentes. Será que eles têm direito de decidir com quem você deve formar outra família, com quem você deve namorar, com quem... Será? Eu penso que no mundo atual que nós estamos vivendo, né? Em meio a essa loucura, tanta tragédia, feminicídio, muitas coisas, né, gente? São tantas palavras ruins que eu não vou citar. Mas eu penso que o ser humano, se ele tiver lucidez, ele tem, mesmo que ele que já seja de uma certa idade, seja homem, seja mulher, a gente tem que ter nosso poder de decisão, né? Nós não devemos permitir que os filhos tomem decisões por nós. Entende? Isso é um questionamento que eu faço. Eu penso assim, que quando a orientação, a informação, a visão é boa, né? Que é quando esse cuidado significa proteção. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que
você ter que ceder sempre para satisfazer os desejos de um filho ou de uma filha ou de alguém, eu acho isso um absurdo. Eu não concordo com isso. Eu penso que tudo que contribui para o bem é importante. Seja para proteger um pai, uma mãe, um filho, qualquer pessoa. Uma boa palavra a gente sempre tem que raciocinar, receber de coração, sabe? Mas se alguém querer te dominar, te dar ordem, dizer para você o que é certo, o que é errado, querer ser o dono da verdade, isso aí eu não concordo. Sinto muito. Eu sempre fui rebelde nessa parte, olha. Apesar que eu tenho que admitir que em algum momento da minha vida, na minha caminhada, eu tive atitudes ou tomei alguma atitude errada, assim, que eu não ouvi, que eu não prestei atenção, entende? Mas eu acho que nós não temos que ceder, assim, essa coisa de capricho. Quando você entende, assim, que o filho ele quer te mandar, quer ser o dono da tua vida, isso aí tá errado. Em resumo, se o conselho for bom, se a orientação for boa, você tem sempre que parar e ouvir, prestar atenção. Mas eu penso que você não pode deixar um filho dominar a sua vida assim. Porque assim, ó, você criou seus filhos, você carregou 9 meses no ventre. Depois que você teve o seu bebê, você cuidou, você zelou, você deu o seu melhor. Isso eu tô falando de quem é mãe de verdade, né? E aí você educou, ele cresceu, criou asas, voou, sabe? E depois ele vem querer te dar ordem, querer te mandar. Eu vejo aí, tem filhos que colocam os pais no asilo só para não ser incomodado, só porque tem, ó, um poder aquisitivo melhor. Quantas coisas a gente não vê, a gente não ouve falar. Entende? Gente, a Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe. Isso é um princípio, é bíblico. Quem acredita na palavra de Deus se esforça para aplicar isso. Entende? Eu sei que não tem mãe e que tem pai que não são bons para os seus filhos, que não cuidam, que não zelam, mas assim, não é por aí não. Raciocinem sobre isso, sabe? Eu penso que a gente tem que ouvir algumas coisas dos nossos filhos, assim, e pensar, por algum momento, se colocar no lugar deles, assim, sobre esse cuidado, quando é cuidado, quando é amor, quando é para proteger, porque o mundo tá mal, as pessoas são má, demais da conta. Mas a gente não pode permitir, assim, que um filho tome as suas decisões, que eles tomem as rédeas da sua vida. A gente tem presenciado muitas coisas horríveis aí. Tem filhos que matam seus pais por causa de bens materiais, por causa de herança, por causa de querer isso, querer aquilo. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos vivendo, raciocinem sobre isso. Eu não estou aqui com esse vídeo querendo incentivar vocês a fazerem coisas erradas, não. Mas procurem raciocinar sobre isso. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar. Ó, nós temos Deus, nós temos a família. Nós somos subordinados a Deus. Então, os filhos, eles são subordinados aos seus pais. Claro que, quando eu falo de subordinação, gente, eu estou falando de uma subordinação de amor, sabe?
não é para maltratar. E é isso. É simplesmente sobre isso que eu queria falar. Essa situação dos filhos quererem mandar nos seus pais, tomar posse, colocar em asilo. É complicado. Tem que ter uma lei para defender esse negócio aí, que isso aí é complicado. Bom dia.